A indústria farmacêutica não quer que você conheça mais sobre peptídeos. No vídeo de hoje a gente vai aprender sobre essas proteínas milagrosas que fazem de tudo no seu corpo. Desde mandar uma mensaginha para o seu corpo produzir hormônio do crescimento internamente, sem nada de fora, até dar uma pele bronzeada sem exposição solar, com um mínimo ou quase nulo efeito colateral. E o mais legal de tudo é que eles são muito baratos em comparação com o tratamento hormonal, por conta das variações intermináveis. Então vamos lá, afinal, o que são peptídeos? O nosso corpo produz mensageiros, eu quero que você guarde essa palavra, mensageiros, através da combinação de aminoácidos que a gente come com proteína. Eles são arranjados em certa ordem e plá, mágica, essa ordem manda uma certa mensagem para o nosso corpo. Pensa assim, o nosso DNA é composto de vários genes, certo? E cada gene dele tem uma letrinha, sabe? Toda aquela codificação genética. Dependendo dessa combinação, você herda uma coisa, herda outra, você tem a tendência de tal coisa, porque são comunicações genéticas. Os peptídeos trabalham de uma maneira similar. Dá para fazer uma analogia entre isso e os peptídeos. Em certa combinação dessas proteínas, eles mandam uma mensagem específica para várias áreas locais do seu corpo isoladamente, ou seja, não vai afetar muita coisa, ele é bem local. É importante entender que esses peptídeos são produzidos no nosso corpo, tá? Essas mensagens são construídas constantemente no nosso corpo para produzir tais hormônios, até para autofagia. E há bastante tempo atrás a gente conseguiu replicar um peptídeo, um mensageiro aminoácido desse, chamado insulina, que muito provavelmente você já ouviu falar. Só que aí naquela época foi muito mais fácil patentear e hoje é um dos medicamentos mais lucrativos da história da humanidade, se não o mais. E a insulina nada mais é do que o primeiro peptídeo que a gente fez e conseguiu comercializar. Nessa época foi muito mais fácil patentear, como eu falei, mas hoje em dia as grandes variedades, pequenos detalhes de mudança na cadeia de aminoácidos faz praticamente impossível, não impossível, mas muito difícil dessas grandes empresas farmacêuticas conseguir colocar a mão numa patente e vender para você como um remédio nomeado do jeito que eles querem. Um belo exemplo disso recente é o Ozempic, que é o semaglutida, que é nada mais do que um peptídeo elaborado da maneira que a farmacêutica fez, colocou um nomezinho bonito lá e esse peptídeo vai mandar uma mensagem para o seu corpo produzir mais GLP-1, que é um hormônio que acaba com a sua fome, regula demais a fome e você acaba comendo metade do que você normalmente comeria. Ou seja, existe muita literatura acadêmica, existe muitos estudos científicos, peptídeos não são de ontem, tá? Existem peptídeos para milhões de funções biológicas. Queimar mais gordura, simplesmente. Ganhar mais massa muscular, capacidade cognitiva e até melhorar a pigmentação da sua pele com bronzeado. Você provavelmente já ficou interessado, está assistindo até aqui, e antes da gente começar a falar especificamente desses peptídeos para queima de gordura e ganho de massa muscular, que provavelmente é o que você está interessado, e deveria, eu vou responder algumas dúvidas sobre um outro vídeo que eu fiz em outras redes sociais, que gerou muita pergunta, que me deu a ideia para fazer esse vídeo aqui. Eu vou respondê-las, mas não deixe de deixar a sua dúvida lá embaixo, aqui nos comentários, para que eu consiga pegar essa dúvida, responder no ato para você e também fazer um vídeo para outras pessoas, inclusive você, assistir um compiladão de dúvidas, que eu tenho certeza que vai surgir bastante. Mas lembrando, eu não sou médico, eu não posso te receitar nem aspirina, tá? Eu sou simplesmente um cara na internet aqui passando um vídeo educacional com fins somente educativos para que você faça sua pesquisa e aí leve a vida do jeito que você preferir com a sua opinião informada. Então vamos lá, primeira de todas, como ter acesso a peptídeos? Por não serem remédios patenteados, licenciados para serem vendidos prontos para você, eles são comercializados por laboratórios de pesquisa no mundo, tá? Normalmente esses laboratórios, os maiores, eles estão ou no Canadá ou na China. E tem bastante empresa fazendo o famoso dropshipping desse tipo de peptídeos, sabe? Eles compram desses lugares, normalmente da China, porque é mais barato, e faz a revenda. Esse é um dos grandes problemas de ter total controle da fonte e da qualidade de um peptídeo. E afinal, eles são vendidos com o intuito de pesquisa, e no frasquinho lá mostra para pesquisa apenas, apesar de muita gente comprar para uso próprio. Muito. A gente não pode esquecer que os primeiros biohackers desse mundo, os grandes bodybuilders, certo? Esses caras já usam peptídeos, exploram o mundo dos peptídeos há muito tempo. E evidentemente eles são bem menos agressivos do que você fazer um tratamento hormonal, porque você não está simplesmente injetando hormônios, você está injetando uma mensagem para que esse peptídeo vá produzir endogenamente dentro do seu corpo o hormônio. Mas voltando no assunto de compra, a diferença disso de um laboratório para uma farmacêutica autorizada é que a farmacêutica tem diversas etapas de inspeção, principalmente anticontaminação, que talvez um laboratório pode não ter. Mas isso não quer dizer que os laboratórios não tenham inspeção. Grande parte das medicações vem desses laboratórios que produzem ela. Então a sua melhor chance de conseguir um peptídeo é dessas empresas que fazem estoque aqui no Brasil, não o laboratório em si, tá? Porque eles
muito provavelmente não sei de laboratório que produz isso aqui no Brasil, apenas de lojas e trazem esses peptídeos para cá. E se você quer saber mais sobre o meu teste com peptídeos, coloca eu quero, porque aí eu faço um vídeo mostrando todo esse teste que eu fiz de 25 dias com peptídeos, tá? Segunda pergunta. É seguro? Tem efeito colateral? A diferença entre o veneno e a cura é a dosagem. Olha, no mundo do bodybuilding, do fisiculturismo, o pessoal gosta de ir a 500 por hora em tudo que faz. Se você usa uma dose muito suprafisiológica, um peptídeo que produz o hormônio do crescimento, por exemplo, o famoso GH, vai aumentar demais o seu hormônio do crescimento e as consequências vão ser por conta desse hormônio aumentado. Pensa assim, um diabético tipo 1 como eu uso insulina, que é um peptídeo, desde os meus 15 anos de idade, quando eu descobri essa doença autoimune. Se eu chego lá e aplico 100 unidades de insulina de uma vez só, eu vou ter uma crise hipoglicêmica, eu vou ter um baixo açúcar no sangue tão dramático que é capaz que seja fatal. Agora, diferente quando eu for comer alguma coisa e aplico 2, 3, 4 unidades de insulina, depende da minha alimentação, normal, vai fazer o trabalho dela e por aí vai. Como se usa peptídeos? Essa é uma grande questão e talvez uma questão que assuste muita gente para entrar nesse mundo de pesquisa de peptídeos. Lembra que eu falei que eles não são patenteados e licenciados para ser comercializados como um remédio? Ou seja, isso significa que eles não podem sair prontos como uma canetinha de insulina, por exemplo, ou uma canetinha de Ozempic. Sim, eles são injetáveis, mas eles não podem vir nem prontos para ser injetados. Eles vêm em 2 frascos, normalmente 2 ampolinhas. Uma com uma água, uma solução antibactericida, e a outra com o próprio peptídeo, que é tipo um pozinho. Aí a pessoa vai lá com uma agulha de insulina, puxa a água e joga ela no frasco do peptídeo. Isso é chamado de reconstituição. É muito fácil, você faz em 5 segundos, sem drama aqui, tá? Mas por esse fato de ser injetável e precisa ser reconstituído, muita gente pula fora, muita gente assusta e isso não é popularizado. Nem é bom ser popularizado afinal, né? Que senão você já sabe que o povo de várias áreas aí começa a abusar desse tipo de coisa e afinal de tudo é uma medicação. É uma medicação diferente, uma medicação interessante por ser um mensageiro e não agir no corpo em si, conforme eu falei. Tem gente fazendo muito cagado por aí. E a pergunta que talvez você tenha esperado até agora: qual peptídeo eu posso usar para queima de gordura e ganho de massa muscular ao mesmo tempo? E rápido, um dos peptídeos mais famosos para isso, regulado pela FDA, que é um dos maiores órgãos reguladores de remédio desse mundo, chama-se Tesamorelin. Esse peptídeo foi desenvolvido especificamente para pessoas com HIV, porque pessoas com HIV têm uma condição chamada lipodistrofia, que é um acúmulo bem grande na região abdominal de gordura. E o Tesamorelin é como se fosse uma faca quente na manteiga. Ele manda um sinal para o seu corpo produzir mais hormônio do crescimento, o GH, e o GH é conhecidíssimo por uma eficaz queima de gordura e uma eficaz ganho de massa muscular. E o legal é que um tratamento de GH, se a pessoa vai lá fazer um tratamento de GH, que normalmente é indicado para criança com problema de crescimento, certo? Mas, de novo, o pessoal da estética, do bodybuilding, vai lá e faz para ficar grandão. A pessoa pode gastar até 10, até 20 mil reais por mês num tratamento desse. Enquanto o peptídeo, o mensageiro que manda o seu corpo produzir, custa 300 reais no mês, ou até menos. Mas é só uma indústria farmacêutica driblar tudo e conseguir uma patente para isso que acabou a festa. Os peptídeos costumam ter um efeito sinergético também. Isso quer dizer que quando eles são combinados com outros peptídeos com funções similares, eles vão ter resultados mais expressivos. Esse é o caso de uma combinação do Tesamorelin, que eu falei agora há pouco, com outro chamado Ipamorelin, que é uma combinação muito popular. Um manda uma mensagem para o seu corpo ir lá e produzir o GH, e o outro ele vai mandar uma mensagem para o seu corpo absorver e utilizá-lo de maneira apropriada. Por isso essa combinação é absurdamente eficaz para quem quer ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Isso não é uma recomendação de compra, tá? Informativo, educacional apenas. Outro peptídeo bastante amplamente estudado, mas que tem uma reputação bem ruim no meio da estética, é o Melatonin 2. Ele é muito assombrado pela indústria e é o que causa melhor pigmentação, produção de melanina na pele e te deixa com bronzeado melhor. Obviamente você já percebeu que também o pessoal da estética usa e abusa disso. E o problema tá aí. A diferença entre a cura e o veneno é a dosagem. O Melatonin 2 também não dá muito retorno financeiro para quem quer patentear dessas grandes empresas, sabe? Produtoras de insulina, de Ozempic, por aí vai. Porque é muito fácil acesso, tá? Já espalhou para muito lugar, tem muito laboratório produzindo isso, tem muita comercialização do Melatonin 2 e as pessoas têm pigmentação na pele sem exposição solar. Isso acaba sendo interessante para outras coisas de pele, proteção
contra câncer de pele, tá? Tem alguns estudos falando sobre isso, posso até linkar aqui na descrição. E até vitiligo e outras coisas. Na dosagem básica, numa dosagem comum, o pessoal reporta bastante, e estudos reportam também, que o grande problema eu diria entre aspas, é que homens que tomam melatonina 2 têm um excesso de ereções. Tanto que isso está na mira de vários desenvolvedores farmacêuticos para competir com o próprio Viagra. Existem tantos outros, com tantas outras funções, esses peptídeos, que não tem como fazer um vídeo aqui só sobre isso. Esse está sendo o primeiro da série. Então não se esqueça de se inscrever no canal e pedir aqui, porque eu preciso saber se vocês querem ou não querem mais assuntos sobre peptídeos. Tá? Então deixa o seu recado aqui, coloca aqui no comentário, fala, Rodolfo, eu quero mais vídeos sobre peptídeos, porque aí eu sei que isso agrada a audiência e vou continuar fazendo vídeo sobre o assunto. Tudo educativo, tá bom, galera? Faça sua pesquisa, não vá na onda de influencer nem de gente do YouTube, inclusive eu, tá? Até a próxima e não esquece de comentar aqui.